hoje sobre pintar buraco. Vamos lá. Se vocês têm me acompanhado recentemente, estão vendo que eu estou modelando um Polkid, um Anbernic. A ideia é fazer o Steam Deck, talvez um Nintendo Switch, porque eu estou criando bases de apoio para eles, e aí eu preciso ter um modelo, né, do bicho que existe, né, para poder fazer o que vai ser na impressão 3D, uma coisa que fica em volta deles ali e não deixa cair, né, ou dá espaço também, né, não pode fazer um negócio que não cabe e tudo mais. Então eu fiz um modelinho recentemente aí do Anbernic, e aprendi uma coisa interessante aqui fazendo ele, que acho que vocês iam gostar de saber também, então eu resolvi fazer o vídeo, que é como pintar buraco. Né? Vocês repararam aqui que tem uma versão dele que é transparente, né? Eu modelei mais por dentro, mas esse aqui não é o caso. Essa aqui é a versão que o buraco aqui ele só está escuro, né? Quando a gente olha numa qualidade de renderização maior. Não porque ele tem sombra própria, ou porque eu ajustei as cores e luzes, né? Até porque a luz ia ficar meio estranha se eu fizesse isso realista, mas porque eu pintei a parte de dentro aqui. E aí dá para fazer isso de duas maneiras, né? Uma delas é a maneira destrutiva, na qual você termina o seu modelo, né? Aplica os booleanos tudo, né? Você pode ver que aqui está assim, inclusive, não tem nenhum modificador aqui arrumado. E aí você vai lá, pega as faces que você quer, pinta da cor e já era, né? Mas, às vezes a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer da maneira não destrutiva, né? E aí, daria para fazer também. Eu só preciso saber agora como é que eu faço para pintar isso aqui. Porque vamos tirar o Anbernic daqui, só esconder ele e botar um outro bicho. Então, um cubo e colocar uma cor nesse cubo. Se eu fizer outro cubo, copiado dele que seja, e tirar um pedaço aqui, fizer um booleano, o buraco que eu fiz vai ser só um buraco e ele vai estar da cor do material do cubo que estava ali originalmente, né? Mas ele está na forma não destrutiva, né? Eu posso mexer isso aqui e continuar trabalhando com ele se no futuro eu precisar. E isso é uma grande vantagem. Mas, se eu quisesse fazer isso naquele Anbernic, seria um problema, porque eu quero que ele esteja pintado com uma certa cor aqui, para poder usar, fazer animação, renderizar e depois, né, se eu quiser ainda mexer, fazer ajuste de tamanho, etc. Então, como é que a gente resolve isso? Muito simples. A gente bota a cor no objeto de corte, que é a cor que a gente quer por dentro ali. Não é tão fácil assim, tem um detalhe a mais ainda que precisa ser ressaltado, mas vamos começar. Então, vou botar a cor, ele está com amarelo brilhante, vou tirar o amarelo, escolher aqui o branco metal, ficou uma coisa meio cinza. Por que ele ainda não aplicou essa cor? Ora, porque essa é a cor do material de corte, e ela está indicando que o corte tem essa cor. Mas falta mais uma coisa. O nosso material cortado, ele tem que ter essa cor também, como se ele tivesse várias faces com outras colorizações. Então eu vou botar aqui mais, eu vou botar o mesmo branco metal, e aí agora que eles têm uma cor em comum, né, que o objeto de corte diz, aqui é branco metalizado, e o objeto cortado diz, aqui eu tenho as cores branco e amarelo para me colorir, ele sabe onde colorir, e eu continuo podendo mexer, né, o meu corte para mais, para menos, para um lado para o outro, e ele continua sendo, né, colorido. Eu poderia ter feito um Anbernic todo assim. O que eu preciso tomar cuidado só na hora da animação, que se esse bicho aqui mexe, o outro objeto tem que acompanhar ele, então você pega aqui o objeto de corte, seleciona ele, depois o objeto que vai ser seguido, Ctrl P para dar um parentesco e objeto. Agora, quando o objeto de corte for mexido, nada vai acontecer com o outro. Quando o objeto que recebeu o parentesco for mexido, o objeto de corte o acompanha. E era isso, uma dica bem simplinha, bem rápida, que me ajudou no começo a mexer aqui com o Anbernic que eu estava modelando e que eu vou terminar de renderizar agora para postar as três cores ainda essa semana. Então, muito obrigado. Siga aí o canal, dê a forcinha. A gente se vê em breve, se eu tiver mais alguma coisa interessante para dizer.